Olá, amigos da Poletron, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso papo hoje é sobre corrente de curto-circuito. Me acompanhe aqui no nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre corrente de curto-circuito, né? Essa corrente ela está extremamente associada à lei de Joule. O que é a lei de Joule? A lei de Joule é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor. Então, basicamente, a lei de Joule diz o seguinte: toda corrente que circula por um condutor provoca naquele condutor um aquecimento. E quando essa corrente é muito alta, esse aquecimento pode ser muito alto. Então, a corrente de curto-circuito ela é importante para você saber se aquele componente, num momento de curto-circuito, se ele não vai desprender tanto calor que ele pode provocar um incêndio numa residência. Lembrando que muitos dos incêndios em residências tem muito a ver com esse tipo de ocorrência, né? Curto-circuito, e o componente ele se degrada, né? E vindo a provocar um princípio de incêndio. Na definição normal que a gente tem, corrente de curto-circuito é uma corrente excessiva que flui quando há um curto-circuito em um sistema elétrico. Ela é dada em kA. Vocês viram aqui, ó, kA. Essa é a unidade de medida. Qual o impacto que pode ter a corrente de curto-circuito na sua instalação? Seja ela residencial, industrial ou comercial, né? Ela pode provocar incêndio, ela pode pôr em perigo a vida das pessoas, até a integridade, né, física das pessoas e principalmente a segurança das pessoas e dos equipamentos elétricos. Então hoje nós vamos falar de uma referência que o eletricista tem que ter na hora de calcular ou na hora de determinar para o seu cliente não só a corrente de trabalho do seu disjuntor, mas você também tem que avaliar a corrente de curto-circuito, tá bom? Para você identificar para o seu cliente um produto de boa qualidade. Então, a gente tem que saber que o disjuntor ele tem uma capacidade de interrupção quando acontece um circuito, um curto-circuito. Então você vai poder proteger o seu circuito quando acontecer um curto-circuito. O disjuntor vai desarmar. E o disjuntor também tem a capacidade de ser de interrupção quando existe uma sobrecarga no seu circuito. É por isso que ele chama termomagnético. A parte magnética do seu disjuntor, ele vai desarmar quando houver um curto-circuito. Tem uma bobininha lá, quando passa uma corrente elétrica muito alta, ele forma um campo magnético e dispara, né, o gatilho, né, para que o seu disjuntor desarme, né? A velocidade com que ele desarma é onde está a qualidade do seu produto, tá bom? E ele também vai proteger o seu circuito contra sobrecarga. Então, por exemplo, você tem um motor elétrico trabalhando normalmente lá e existe alguma sobrecarga no eixo do motor, a corrente vai subindo, né? Não de uma vez, mas ela vai devagarzinho, né? Essa parte de devagarzinho que eu estou falando, ela vai infligir lá a térmica do seu disjuntor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desarmar por sobrecarga. Ele vai haver um aquecimento além do normal, daquele que ele foi fabricado, né? 20 amperes é para 20 amperes. Se ele começar a passar de 20 amperes, ele vai começar a aquecer a lâmina de disparo e vai desarmar o disjuntor, tá bom? Existem 3 níveis de disjuntores que a gente pode usar. Tem o mini disjuntor, que é o mais usado aí, né? E o pessoal determina ou escolhe o disjuntor independente pela moda, vamos assim dizer. Então, o mini disjuntor você encontra ele em quase todos os ambientes, né? A gente tem visto muito em ambientes fabris, né? De
indústrias, que é mini disjuntor instalado em residências e em comércio, né? Residência principalmente. Então, existem 3 escalas de disjuntores, né? Então, tem os mini disjuntores, que é aqueles que são os mais utilizados, eles têm uma capacidade de interrupção, uma capacidade de curto-circuito de 3 a 10 kA. Lembra da unidade? 3 a 10 kA. Já os disjuntores medianos, eles têm capacidade de curto-circuito de 10 a 50 kA. E o famoso caixa modada, 150 kA. Qual essas diferenças, né? De 6 kA, de 3 kA para 150 kA? A diferença está no material que o componente é construído. Cada faixa dessas aqui, existe uma quantidade, vamos assim dizer, de materiais e uma qualidade de materiais diferente. Então, o de 3 a 10 kA, ele tem uma quantidade, eu falo quantidade por questões de você imaginar qual que é a diferença entre um e o outro, tá bom? Então, a quantidade de material de isolação, da câmara de extinção, do corpo plástico do disjuntor, ela é diferente para cada nível de circuito, de curto-circuito, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Nós temos aqui, eu vou dar exemplo de alguns disjuntores que nós temos na praça, tá bom? Nós temos um disjuntor aqui, ó, da ABB, que ele dá a seguinte informação: é um mini disjuntor bipolar, curva C, de corrente nominal 10 amperes, tá ok? E ele tem aqui, ó, ICU. O que é ICU? ICU é corrente de curto-circuito, lembra aí? A corrente de curto-circuito desse disjuntor é 40 kA em 127 volts. E esse aqui é 25 kA em 230 volts. Eu já logo adianto para vocês que essa daí é uma proteção extremamente elevada e de boa qualidade, tá bom? Não que os outros não sejam, mas aí eu quero que vocês entendam o limite, né, de uma proteção para outra, tá bom? Esse é um dos mais seguros do mercado, tá? Nós temos um outro disjuntor aqui embaixo, que ele está falando que é um disjuntor de 2 polos, né, um bipolar, e ele está falando aqui, ó, que a capacidade de curto-circuito dele é 6 kA, ou seja, ele tem bem menos capacidade de curto-circuito do que o anterior que eu falei para vocês. Então, ele está ruim, ele não presta? Não, ele está fabricado segundo a norma de fabricação dele, dentro da qualidade que existe para o 6 kA, tá bom? Ele vai ter uma quantidade de material menor do que o anterior, né? Daí a qualidade do componente. E por último, nós temos um que é muito conhecido, né? WEG, que é nacional, tal. Não é um disjuntor ruim, mas né, é o que mais o pessoal utiliza no mercado. E ele tem uma informação lá embaixo, ó, tem as tensões de utilização, né, entre 230 e 400 volts, 400 volts, não 440, tá? E tem um 3000 aqui, né? O que é esse 3000? Esse 3000 é a capacidade de curto-circuito desse disjuntor, tá bom? Então, ao invés de escrever 3 kA, como eu escrevi aí, ó, eles colocam 3000 amperes. É a mesma coisa, 3 kA é igual a 3000 amperes. O porquê dessa nomenclatura eu ainda não vi, não fiquei sabendo. Eu entrei em contato com a WEG e eu não recebi ainda um retorno deles, tá bom? Mas assim que eu tiver, eu volto aqui para a gente bater um papo novamente. Então, o que eu queria passar para vocês hoje, nesse vídeo, era exatamente isso. Que a corrente de curto-circuito, ela tem diferença entre alguns fabricantes. E dentro dos próprios fabricantes, né, por exemplo, os mini disjuntor tem de 3, de 6 e 10 kA. Então, qual que é a diferença deles na prática? O valor monetário de cada um, né? Então, se você acha que vale a pena falar para o seu cliente, olha, esclarece ele, esse aqui tem uma capacidade de curto-circuito maior, se acontecer um curto-circuito ele vai ter
como enclausurar o curto-circuito dentro dele, sem que isso possa sair para fora e provocar um princípio de incêndio, né? Você tem essa consciência, agora você sabe o que é corrente de curto-circuito e você sabe quais as diferenças dos componentes e você vai poder indicar para o seu cliente um produto de qualidade, tá bom? Dentro das especificações técnicas e dentro da qualidade possível para aquele ambiente. Lembrando que como eu vou determinar essa diferença de capacidade de disjuntores, nós temos que ver quais os fatores que nós vamos considerar. Nós temos que ver qual o tipo de instalação, tá? Residencial, comercial ou industrial. E aí a gente vai ver qual a capacidade necessária do disjuntor, né? E o espaço da instalação, né? Tinha mais um item que é o orçamento. Geralmente é nessas condições que a gente determina muitas das nossas instalações, né? Pega um condutor mais barato, pega um interruptor mais barato, pega um disjuntor mais barato. Mesmo dessa forma mais barato, você tem que estar ciente, né, da qualidade e da segurança que aquele produto vai trazer. Então, você saber a corrente de curto-circuito é uma coisa muito importante para você levar qualidade e preço adequado ao seu cliente. Então, a gente pode ter mais ou menos uma tabelinha desse seguinte forma. Os mini disjuntores, que são aqueles de 3 a 10 kA, você vai indicar para instalações residenciais, tá? Ou comerciais de pequeno porte. Por quê? Porque ali eu vou usar uma corrente de trabalho muito baixa. O total da instalação, né, 90% das instalações elétricas, hoje em dia está mudando um pouquinho, mas 90% da instalação total, o disjuntor geral daquela residência não vai ser maior que 63 amperes. Né? Hoje em dia está chegando a 80, 100, porque existem certas residências aí com alto padrão, então elas têm um consumo muito maior. Mas na maioria dos casos, você vai usar o mini disjuntor com capacidade de interrupção de curto-circuito de 3 a 10 kA. O mediano seria o ideal, tá? O 3kA é o mais barato. O 6kA é um pouquinho mais caro, mas ele traz uma segurança adequada ao ambiente residencial. E o 10kA é a segurança máxima dentro de um mini disjuntor, tá? Na média das outras instalações que não sejam residenciais, você pode usar o disjuntor de 10 a 50 kA. Tá bom? Você olha na tabela dos fabricantes e você vai ver que tem todas essas especificações dita lá no produto. Então você vai escolher o produto lá. Isso aqui merece uma corrente de curto-circuito um pouquinho maior. Tá? E dentro de uma indústria onde existe vários níveis de corrente em vários ambientes da empresa, né? E perto do ambiente de máquinas, tudo, a gente indica que você use um disjuntor de caixa mudada. Por que caixa mudada? Porque o curto-circuito num ambiente fabril, ele pode ser uma coisa um pouco mais séria do que num ambiente residencial. As consequências podem ser as mesmas, princípio de incêndio, né? Queima de uma máquina, pode ser perda de produção, pode ser, inclusive, agressão física, né? A agressão que eu digo é um machucado em uma pessoa. Então, dentro da indústria, vale a pena você colocar um disjuntor de caixa mudado, né? O pessoal tem muito na cabeça que o caixa mudado é só para altas correntes, né? 150, 200, 250 amperes. Mas tem caixa mudada aí de 63 amperes, 80 amperes, 100 amperes, que você pode usar ele no ambiente fabril, tá? Isso vai mudar um pouco o espaço que você vai ter para colocar aquele disjuntor, né? Que um disjuntor de caixa mudada, ele é um pouquinho maior, né? Então não se adequa a uma área residencial, tá bom? Bem, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje no nosso papo com o eletricista é exatamente isso, né?
o que é corrente de curto-circuito, tá bom? Quais os diferentes tipos de disjuntores que tem nas escalas de corrente de curto-circuito, e a gente viu cada tipo deles aonde ele se adequa melhor, tá bom? Então, na próxima vez que você for dimensionar um circuito elétrico, você vai determinar o disjuntor mais adequado, com maior segurança e eficiência naquela instalação que você está fazendo, ok?